o verdadeiro descanso. Boa noite mais uma vez. É uma honra, uma satisfação, também um grande desafio estar mais uma vez aqui à frente para poder meditar na palavra do Senhor junto com vocês. Eu quero aqui desde já agradecer a presença mais uma vez do Wellington, da Gabriele, que nos prestigiam mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e mais uma vez se sintam em casa. Muito bom ter vocês conosco. Meus irmãos, quem está feliz com Jesus, diga amém. Como é bom poder ouvir amém de retorno. Então, hoje eu quero conversar com vocês, pensar, refletir sobre um tema de extrema importância para o tempo no qual a gente está vivendo, está presenciando. E o tema da nossa reflexão nessa noite é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Para isso, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 28. Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 28. Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade. Repita comigo, e não como os escribas. E logo, apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-se e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntaram entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Deus, Pai Santo, obrigado por essa oportunidade, Deus, de estar na sua casa e poder meditar, ó Deus, e refletir na tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, Pai, nos concede liberdade, ó Pai, plena, de ter, ó Pai, ó Pai, conforto, ter essa, ó Pai, bênção sobre as nossas vidas. Agora te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa fazer sentido, ó Pai, para as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que nós, ó Pai, saiamos daqui hoje amando muito mais a Jesus. E que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação. Não só da parte daquele que fala, Deus, mas daqueles que vão ouvir, ó Pai, essa mensagem. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir só para quem puder diminuir um pouquinho só o ar desse lado aqui, por favor. Meus irmãos, a autoridade de Jesus. Não há como a gente negar que o ser humano, tanto no tempo de Jesus,
como no tempo no qual nós estamos vivendo, procura desenfreadamente dar sentido para a sua vida, dar sentido para a sua existência. E não poucos são aqueles que se levantam diante de nós, arrogando para si a autoridade, preste bem atenção, a autoridade de que pode, de que consegue dar sentido e trazer as respostas que a nossa alma tanto precisa. E quando essas propostas se manifestam, não poucos são aqueles que correm para dar ouvido, para dar atenção a esses que dizem que têm autoridade para trazer a solução para todos os problemas, que não só a alma do homem precisa, mas também que o coração do homem precisa. E muitos, infelizmente, têm confiado na autoridade da religião. Muitos mudam a forma de se vestir, a forma de falar, seguem determinados preceitos e conceitos, achando que depois de fazer tudo isso, a sua vida vai ter sentido, a sua vida vai mudar. Mas infelizmente, depois de cumprir todos esses ritos e essas regras religiosas, elas não encontram sentido para a sua vida. Muitos, infelizmente, têm confiado na autoridade da ciência. A ciência que se levanta como aquela que tem todas as respostas para as necessidades do ser humano. Mas, infelizmente, diante de uma pandemia, diante da doença, diante do pecado, diante de guerras, a ciência se dobra para dizer que ela é incapaz de resolver todos os problemas da humanidade. Mas outros ainda têm confiado na autoridade da filosofia. Os filósofos, que não hoje, mas desde muito tempo, têm pensado, Fred, refletido, mas não alcançam nada. Dão voltas nos seus próprios pensamentos. E quando olham para as necessidades do ser humano, eles não conseguem trazer as respostas simples para as nossas vidas. De onde eu vim? Para onde eu vou? E de fato, quem sou eu? Mas o que me choca, meus irmãos, nessa noite, espero também que choque vocês, é que a igreja de Jesus, aquela que de fato sabe o caminho, ela que tem e detém as respostas para todas as dificuldades do ser humano, essa tem perdido a sua autoridade. As pessoas não têm dado mais ouvido para a mensagem que a igreja tem pregado. Mas eu pergunto a vocês, por quê? Será que a igreja tem confiado nos seus edifícios? Nos seus grandes edifícios, nos seus grandes prédios? Será que ela tem colocado a sua confiança de ser relevante, de ser autoritativa nos seus prédios? Será que a igreja, ela tem confiado nos seus programas de crescimento para ter autoridade? Será que a igreja tem confiado na capacidade da sua liderança para ter uma voz ativa dentro da sociedade? Será que a igreja, ela tem confiado em si mesmo para ter essa autoridade e, no fim das contas, tem falhado miseravelmente a dar resposta para as angústias das pessoas? Mas, meus queridos, nós temos e sabemos aquele que tem a verdadeira autoridade. E o que nós precisamos, nessa noite, é se voltar para aquele que detém
essa autoridade. Então acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto que a gente leu para vocês. E a primeira coisa que eu quero, o primeiro ponto da nossa reflexão, é a autoridade de Jesus para ensinar. Observe comigo o verso de número 21, por favor. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Observe primeiro o local no qual Jesus exerce o seu ensino. Jesus está na Galileia, assim como a Pérea, assim como a Judéia. A Galileia era mais uma das províncias que ficavam no território de Israel. Ele não só está na Galileia, mas ele está em Cafarnaum, um local de muitas vilas de pescadores. E Jesus, no sábado, de forma direta, ele vai para a sinagoga, um local de culto, um local de ensino, um local onde as famílias se reuniam para entender, para estudar, para compreender a palavra do Senhor. Jesus vai a uma sinagoga, mas ele não só, como diz o verso 21, vai a uma sinagoga, mas eu pergunto para vocês, quais são as marcas de autoridade desse ensino de Jesus? Porque o verso 22 vai dizer assim para nós: e maravilhavam-se com a sua doutrina, ou o seu ensino, porque os ensinava como alguém que tem autoridade. Repare comigo agora a negativa, e não como os escribas. Mas por quê? As pessoas se admiram, as pessoas se espantam com o ensino desse rabino de Nazaré, porque as pessoas ficam assustadas que esse rapaz de 30 anos está falando. O que havia de especial nas palavras que esse homem proferia? E o ensino de Jesus, ele é completamente diferente, porque ele não fala simplesmente à mente, mas ele fala ao coração. Quantas pessoas nos levam a refletir, pensar, mas querem simplesmente encher a nossa cabeça. Mas Jesus não é só aquele que conhece o texto, ele é aquele que conhece o coração daqueles para os quais ele está pregando. Jesus não quer simplesmente falar a sua cabeça, ele quer simplesmente mudar o seu coração. Ele não quer simplesmente mudar aquilo que você entende, ele quer mudar a sua postura. Por isso, eles se maravilhavam do ensino de Jesus, porque Jesus falava ao coração deles. Ele tinha uma mensagem para a alma deles. Por isso, o ensino de Jesus era diferente. O ensino de Jesus era diferente, porque ele tinha como propósito não formar um religioso, mas transformar vidas. No Evangelho de João, em alguns episódios antes desse relato de Marcos, Jesus se encontra com Nicodemos. E Nicodemos, depois de saber tudo aquilo que Jesus estava fazendo e realizando, marca um encontro às escondidas com Jesus. E vai encontrar-se com Jesus e diz: olha, mestre, é impossível que pelas coisas que você faz, você não seja enviado de Deus. O que Nicodemos estava dizendo para Jesus? O que eu preciso fazer? Qual o ensino que você tem para me passar, para que eu possa ser semelhante a você, para que eu possa ser igual a você? Jesus simplesmente disse para ele: o que eu tenho para te apresentar não é um ensino, você precisa nascer de novo. Eu não tenho simplesmente palavras para mudar a sua mente, eu estou falando de algo que precisa mudar dentro de você. Diferentemente dos escribas, e nós vamos observar, Jesus não se preocupava em formar religiosos. A preocupação de Jesus era mudar vidas. Mudar o coração das pessoas, não simplesmente encher elas de regras, de preceitos, de um estereótipo de religioso. Jesus queria mudar de fato a vida das pessoas, e o ensino de Jesus era diferente e trazia a admiração das pessoas, porque ele não falava
de algo simplesmente terreno. Ele falava de algo eterno. Logo depois do encontro com Nicodemos, João vai relatar o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E essa buscando direção para a sua vida, buscando algo que fizesse sentido para a sua alma, naquele poço, um lugar inusitado, querendo água, querendo algo dessa terra. Jesus fala: olha, o que eu tenho para te dar é muito mais que a água que pode matar a sua sede. O que eu tenho para te oferecer é uma água que depois que você beber ela, depois que você provar dela, fluirão de você rios de água viva. Jesus está falando de eternidade, gente. Jesus não está falando simplesmente de algo terreno. E por causa disso, as pessoas se admiravam com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus não quer simplesmente te fazer bem, mas te levar a encontrar com Deus. É muito fácil a gente vir para cá e ficar simplesmente dizendo coisas que vai fazer bem para a sua vida, vai fazer bem para a sua autoestima. Mas o que cabe a nós, assim como Jesus fazia, é levar você a ter um encontro com Deus, é levar você a conhecer quem é Deus, é levar você a se render diante desse Deus, diante da sua grandeza e diante da sua majestade. Nunca Jesus ensinou sem que ele apontasse para o Pai. Por isso o ensino de Jesus era diferente. Mas o ensino de Jesus trouxe admiração para as pessoas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E se a gente fosse olhar para o lado literal dessa palavra autoridade, é como se fosse uma fonte, preste bem atenção, como se fosse uma fonte original. Jesus não falava palavras firmado naquilo que fulano cicrano disse. Ele falava palavras que era dele próprio. Ele não falava firmado na autoridade de outro, ele falava firmado na sua própria autoridade. E as pessoas que ouviam Jesus falar, sabiam que aquele homem entendia o coração delas. Eles sabiam que Jesus não falava como alguém que possivelmente entendia elas, mas falava como aquele que era o autor da vida delas. Por isso, elas se maravilhavam com o ensino e a autoridade na qual Jesus falava. Mas se esse era o ensino de Jesus, se essa era a autoridade de Jesus, note o segundo ponto da nossa reflexão, que é o ensino dos escribas. Aí no verso 22, o texto vai enfatizar que Jesus ensinava não como os escribas. E quem eram esses escribas? Os escribas eram responsáveis pela educação do povo. Enquanto os sacerdotes se preocupavam com o sacrifício, enquanto os saduceus se preocupavam com a política, os escribas se preocupavam com a educação do povo, tanto na sinagoga como também nas ruas. Mas o grande problema e a grande falha dos escribas é que eles não ensinavam a palavra de Deus, mas ensinavam simplesmente a doutrina de homens. Eles não estavam firmados simplesmente na Bíblia, mas o que Hilel disse, o que Gamaliel disse. E por isso eles não tinham autoridade, e esse ensino não mudava as pessoas, mas pelo contrário, escravizava ainda mais. Por isso eles falharam. Eles falharam também porque eles ensinavam de forma fria e indiferente. Faltava brilho nos olhos, faltava autoridade, faltava convicção, faltava paixão, faltava amor por aqueles nos quais eles estavam se dirigindo. Uma coisa, gente, é falar, outra coisa é amar aqueles para quem a gente está pregando. Uma coisa simplesmente é fazer um discurso, outra coisa é amar as pessoas que estão diante de nós. E esses escribas não amavam.
Eles simplesmente queriam empurrar um monte de regras e preceitos para as pessoas. Por isso seu ensino era frio, era indiferente, não mudava os corações. Mas os escribas falharam, porque o ensino deles, e eles ensinavam por orgulho, por soberba, por altivez, para simplesmente ter o título de escriba e ser reconhecido na sua comunidade. Por isso, eles falhavam. Mas o terceiro ponto, gente, da nossa reflexão, não só a autoridade de Jesus para ensinar, não só a falha dos escribas ao ensinar, mas o terceiro ponto da nossa reflexão são as reações, preste bem atenção, as reações ao ensino de Jesus. Note comigo, por favor, o verso 23 e 24. Pode ler para mim, por favor? Então vocês vão observar que não há só simplesmente reações positivas naquilo que Jesus estava ensinando, mas também reações negativas. Como eu já disse no início, Jesus estava na província da Galileia, um lugar repleto de gentios, um lugar repleto de paganismo, um lugar repleto de idolatria. E não era incomum um lugar como esse, marcado por trevas e escuridão, ter uma grande quantidade de espíritos imundos. E este texto deixa isso claro para nós. Mas Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim para nós: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Galiléia dos gentios, povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus, que é a luz, chega nesse momento a um lugar de trevas, e é inevitável, quando a luz chega, que haja reações. E houve reação. O texto vai dizer, e é costume de Marcos fazer isso, e logo. E logo que o quê? E logo que Jesus começou a ensinar, de forma a prender a atenção das pessoas, a levar as pessoas a ter mudanças, e logo apareceu na rua. E logo apareceu na esquina, e logo apareceu na outra cidade, não. E logo apareceu na sinagoga, apareceu na igreja, um homem possuído de espírito imundo. Preste bem atenção. Onde a obra de Deus for feita, inevitavelmente vai ter confronto. Se você talvez está achando estranho o reboliço que está acontecendo dentro da sua casa porque você está servindo a Deus, saiba, meu amigo, que você está numa guerra. Todas as vezes que nós procurarmos fazer a vontade do Senhor, fazer a obra de Deus, trazer mudanças não só para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso contexto, para o nosso trabalho, vai haver reações, porque a luz chegou no lugar de trevas. É inevitável. Mas aqui, o que eu quero destacar para vocês é que, primeiro, a possessão demoníaca é algo que é inegável. Infelizmente, a gente vive num tempo, em um período, em que as pessoas negam demais as coisas espirituais. Sabemos que existem muitos extremos. E o primeiro extremo são aquelas pessoas que dizem que essa realidade de pessoas endemoniadas, de pessoas possessas, não existe. E o outro extremo
É aquele que sabe que existe, mas debocha, faz desleixo e finge que está lidando com algo comum. Mas, de fato, não só pela palavra de Deus, mas também pela história, nós sabemos que a possessão demoníaca é um fato inegável. Isso não acabou no período de Jesus. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas a segunda coisa é que, na possessão demoníaca, o espírito assume a personalidade da pessoa. Vocês sabem muito bem que Satanás, ele é nada mais ou nada menos que um imitador de Deus. Assim como o Espírito Santo entra no ser humano, faz morada, se abriga nele, transforma ele, Satanás também faz isso, mas de forma contrária. Ele entra no ser humano, ele destrói o ser humano, ele leva o ser humano a um estado caótico, a um estado de destruição. Quem lembra do endemoniado gadareno? Isso não é brincadeira, gente, isso é sério. Ao nosso redor tem pessoas que estão sendo oprimidas por esses espíritos. E aqui, um homem vai à sinagoga, não com a sua própria personalidade, mas possuído de um espírito imundo. Em terceiro lugar, muitas das vezes, esses espíritos se infiltram dentro da igreja. O pastor já contou aqui várias experiências que ele teve. Se a gente achar que estamos aqui protegidos, no sentido de que uma eventualidade como essa não vai acontecer, nós estamos enganados. Nós aqui, um culto prestado a Deus, nós estamos em guerra, estamos em batalha. Talvez desde que você sentou nessa cadeira, seus pensamentos não conseguem se fixar nas coisas de Deus. Talvez a sua mente está fazendo voto, você está pensando no trabalho, no problema, na dívida. Talvez você está sendo tentado, está com a sua mente cheia de pensamentos impuros, porque você precisa entender que nós estamos em uma guerra, em uma batalha. Então, dentro da igreja, nós não estamos livres de pessoas até endemoniadas. Porque a gente pensa que possessão demoníaca, né, pastor? É quando a pessoa grita, esperneia, dá mortal. Mas o texto vai dizer, lá quando Judas entregou Jesus, que Satanás entrou no coração de Judas. Ele não gritou, ele não fez nada, ele simplesmente foi lá entregar Jesus. Então, a gente precisa vigiar, porque nós não estamos livres dessa realidade. Mas o que eu quero focar com vocês nesta hora? O texto está falando de autoridade, correto? Da autoridade de Jesus não só para ensinar, mas agora Marcos vai demonstrar que essa autoridade de Jesus está trazendo tanto incômodo, que esse demônio vai reagir rapidamente. Ele corre para a sinagoga e demonstra um tremendo desconforto com aquilo que Jesus está fazendo, porque ele vai dizer: o que temos nós contigo, Jesus? O que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seu, você não tem autoridade aqui. A Galileia é um lugar de trevas. E o que me choca, gente, é que lá tem ensino, lá tem oração. E nunca houve, talvez, essa manifestação, mas só foi Jesus chegar. E esse demônio arroga ter autoridade sobre aquele lugar. O que temos nós contigo, Jesus? A gente pode acabar se perdendo na nossa religiosidade e deixar de fazer a vontade de Deus e ser enganado pelo diabo. Ele está dizendo: nós não queremos você aqui. Ele não só fala isso, mas ele tenta contrapor a autoridade de Jesus. Ele fala o nome de Jesus. Ele diz que Jesus é santo, que ele é o santo de Deus, mas que aquele lugar não era dele. Mas agora Marcos caminha para mostrar para nós a autoridade de Jesus para libertar. Note comigo aí o versos de 25 a 27. Diz assim o texto:
Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Os atos de Jesus são completamente diferentes dos exorcistas daquela época. Faziam magias, encantamentos, tudo para poder expulsar um demônio. Mas se você notar, Jesus simplesmente diz palavras. Ele fala com poder, ele fala com autoridade. E se você observar, Jesus não dialoga com o demônio. Isso é que a gente precisa entender. Se o diabo é o pai da mentira, para que a gente vai conversar com ele? Mas Jesus simplesmente repreende aquele demônio. Ele não só repreende, mas ele manda se calar. Porque Jesus não quer ouvir testemunho de demônio nenhum. E o espanto daquelas pessoas não era porque houve uma manifestação demoníaca. O espanto daquelas pessoas era pela autoridade na qual Jesus falava. Porque Jesus, ele falava, ele tinha poder como quem tem autoridade. Diante desses fatos, a pergunta que a gente precisa fazer é: por quê que nós, como igreja, no tempo em que nós vivemos, precisamos voltar a confiar não nos nossos métodos, não nas nossas formas, mas na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, que muitas das vezes na simplicidade faz coisas maravilhosas. Nós precisamos voltar para a autoridade de Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Nós precisamos voltar a confiar na autoridade de Jesus, porque, como diz Filipenses, Ele tem um nome acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra. Nós precisamos voltar para a autoridade de Jesus, porque, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, o sangue de Jesus tem poder para purificar todos os pecados. E nós precisamos voltar a confiar na autoridade de Jesus, porque João capítulo 3, um texto que eu gosto muito, verso 36, vai dizer: se, pois, o Filho Jesus, aquele que tem autoridade, vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, igreja, para pregar, que a gente volte a confiar na autoridade de Jesus. Igreja, para evangelizar, que a gente volte a confiar na autoridade de Jesus. Igreja, para libertar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, aqueles que estão próximos a nós, que a gente volte a confiar na autoridade de Jesus. Que para se reunir aqui, que a gente volte a confiar na autoridade de Jesus. Que Deus nos ajude, igreja. Convido o Ministério de Louvor a vir à frente. Você que tem um pedido, uma causa, coloca aí no chat, por favor. O pastor vai estar orando por nós. Mas que Deus nos ajude a se voltar para Jesus, que é a fonte da nossa autoridade. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por nos mostrar que muitas das vezes, ó Pai, a gente tem confiado em nós mesmos,
A gente tem confiado, ó Deus, no nosso poder, na nossa autoridade. Tem confiado, ó Pai, em métodos, em meios, e temos deixado, Jesus, de olhar para Ti. De confiar, Jesus, em tudo aquilo que o Senhor nos concede. Pai, perdoa todas as vezes, ó Pai, que nós deixamos, ó Pai, de confiar em Ti e confiamos em nós mesmos. Perdoa, Pai, todas as vezes que em nossa casa, ó Pai, para resolver um problema entre o nosso cônjuge, Pai, entre os nossos filhos, nós temos confiado, ó Pai, não, ó Pai, na autoridade, no poder de Jesus, mas na nossa própria força. Perdoa, Pai, quando no trabalho, ó Pai, a gente tem confiado, ó Pai, nos nossos predicados, ó Deus, mas não no poder de Jesus. Perdoa, Pai, todas as vezes que fazemos qualquer coisa, ó Pai, firmados em nós mesmos, mas não no Senhor. Então, Deus, que agora, ó Pai, que essa autoridade, que esse poder, ó Deus, venha sobre as nossas vidas. Que essa igreja, ó Pai, que tem transformado vidas e tem transformado corações, continue, ó Pai, a cada dia confiando nesse poder. Que o Evangelho de Jesus Cristo, ó Pai, que tem sido pregado, volte a confiar no poder de Jesus. E que na confiança no seu poder, na sua autoridade, não só a nossa casa, não só o nosso bairro, não só a nossa cidade, não só, Pai, o nosso local de trabalho, seja transformado pelo poder e pela autoridade de Jesus. E na autoridade de Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda a ação do Espírito, ó Pai, do diabo, ó Pai, na nossa casa. Na autoridade de Jesus, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, toda a ação de Satanás, ó Pai, sobre as nossas famílias. Na autoridade de Jesus, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que o diabo tem maquinado para nos destruir. E na autoridade de Jesus, ó Pai, nós pedimos, seja conosco, ó Deus. Muito obrigado por esse tempo. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.